Olá, você que nos assiste através do canal do YouTube e das redes sociais do CEBI Pernambuco. Estamos dando início agora ao programa metropolitano Café e Debate, com o tema Bíblia, Fé e Política. E para este nosso debate, para este nosso encontro, nós então temos alguns convidados especiais. Convidados que nós iremos apresentar. Mas queremos antes trazer para você um pequeno texto que está no site do Centro Nacional de Fé e Política, Noel de Câmara, que fala sobre a situação atual do nosso país. É um documento de análise sobre a conjuntura do país, em que a CNBB lança o Pacto pela Vida e pelo Brasil. E lá eles manifestam este seguinte teor, abre aspas, a ineficiência do governo federal, primeiro responsável pela tragédia que vivemos, é notória. Governadores e prefeitos não podem assumir o papel de cúmplices no desprezo pela vida. Assim, apoiamos seus esforços para garantir o cumprimento do rol de medidas sanitárias de proteção, paralelamente à imunização rápida e consistente da população. Que os governadores e prefeitos hajam com olhos não só voltados para os seus estados e municípios, mas para o país, através de um grande pacto. Somos um só Brasil. Fecha aspas. Está aí, então, o grande análise, né, a conclusão da análise do documento da CNBB, pelo Pacto, pela Vida e pelo Brasil, que foi uma análise feita durante a reunião da CNBB nacional, este ano de 2021. Então, com esse texto que nós acabamos de ler, também queremos apresentar hoje, então, os nossos convidados. Os nossos convidados, que vai dar a palestra para nós, que vai conversar e interagir conosco, o pastor José Marcos, que também faz parte do movimento Fé e Política, e é da Igreja Batista de Coqueiral, também membro do CEBI, nos acompanha aí nos grupos de estudos bíblicos. Temos também o nosso querido Rubens Pita, professor de História, membro das SEBs, ex-coordenador da Escola de Fé e Política, padre Humberto Plumen, aqui no Regional Nordeste 2, e que também está no CEF, né, do Movimento Nacional de Fé e Política, ele que reside em Garanhuns, Pernambuco. E também temos a nossa querida convidada, a pastora Elivete Ribeiro, que se diz negra, pastora da Aliança de Batistas do Brasil, ela é psicóloga, peregrina, feminista, assessora também do CEBI e integrante dos coletivos EIG e Vozes Maria. Também nós temos aqui na plateia alguns convidados, está conosco o Davi, que é historiador, que faz parte do CEBI do Agreste de Pernambuco. Temos também aí presente a Graça Ferreira, que é do CEBI Metropolitano, a Rose Cleide, né, também aqui, que faz parte do CEBI Metropolitano, o Benedito, que é do CEBI, lá de Petrolina, junto com a Rosileide, e temos também o Claudinho, que é responsável do CEBI Metropolitano e também um dos responsáveis pelo site do CEBI Nacional. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para este nosso encontro do Café e Debate Metropolitano. E agora eu passaria a palavra para o nosso querido pastor José Marcos, para que ele possa se apresentar e falar um pouco de si. Seja bem-vindo, pastor. Olá, Sebastião, muito obrigado. Meus queridíssimos, preciosíssimos aqui, todo mundo que está assistindo. É uma alegria estar aqui. Eu sou José Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Coqueiral. Coqueiral é um bairro da cidade do Recife, já na confluência com a cidade do Jaboatão, na região do Recife, que dá saída para Caruaru. Sou pastor dessa igreja há 19 anos, ela tem 96, eu sou o 19º pastor dessa igreja. E, bom, comecei a pastoreá-la aos 27 e com muita alegria tenho caminhado nessa jornada de fé com aquela comunidade que eu tanto amo e que tanto responde a ser imitadora de Jesus de Nazaré.
prazer estar aqui e poder conversar sobre esse assunto tão importante. Nossa amiga Elivete, que está sempre conosco, é uma presença amável. Será que eu te apresentei bem, Elivete? Como você se apresenta? Como está você? Está muito bonita? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Apresentou bem, sim. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Aliás, eu adoro me sentir em casa, né? E com vocês eu me sinto completamente em casa. E estou feliz pelo convite. Acho que quando eu vejo essas pessoas aqui que estão na telinha, pessoas que eu caminhei junto e caminharam junto comigo, me faz cada vez mais entender e reforçar que eu estou no caminho certo. Isso é ótimo. E aí o nosso querido amigo Pita, como é o conhecido Rubens Pita, mas todo mundo conhece por Pita, ele que foi do Regional do Fé e Política. Seja bem-vindo ao nosso programa Café e Debate. Boa noite a todos, todas e todes. Então, eu sou Rubens, eu sou de Salvador, da Bahia, e eu já vivo aqui em Garanhuns, aqui em Pernambuco, desde 98, entre idas e vindas. Então, já sou peba, sou um pernambaiano, e então, desde que eu cheguei aqui, eu faço parte das comunidades eclesiais de base aqui de Garanhuns e também do Agreste, né? Fui aluno da Escola Fé e Política, Padre Humberto Plumen, educador, e depois cheguei até a coordenação. Hoje estou no Cefep, Centro Nacional de Fé e Política, como representante do Nordeste na coordenação ampliada. Então, é muito bom estar aqui com vocês e vamos dialogar, vamos partilhar a vida. Isso é muito bom. Obrigado. Então, está aqui também a plateia, que a gente já nominou aí, também sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O nosso tema de hoje, com Bíblia, Fé e Política, a Bíblia como expressão da comunidade do povo de Deus, a Bíblia que é a palavra de Deus, e que nela nos inspiramos numa prática libertadora, numa prática de fé. Uma fé que está encarnada na história, uma fé que move as pessoas a construir uma nova sociedade, a lutar pela vida, a vida como Jesus declara, a vida que Jesus disse que é presença do reino de Deus entre nós. E essa vida, ela é organizada, ela é administrada através desse instrumento maravilhoso que é a política. A política como exercício do bem comum, mas também a política como expressão de comunicação e das vontades de cada um, de todos e todas nós, que fazemos uma sociedade, que fazemos um povo. E na atual situação em que se encontra o Brasil, que expressão de fé e que inspiração nós encontramos na Bíblia para trazer uma palavra profética, discernir os caminhos e construir uma nova sociedade neste tempo de pandemia. Escutemos, então, nossa reflexão do pastor José Marques sobre este assunto. Em seguida, nós teremos, então, aqui o debate junto com o Pita e junto com a Elivete, que a partir da reflexão do pastor José Marques nos ajudará a introjetar e melhor lançar luzes sobre esse tema, que certamente inspirará nossas escolas, que inspirará a nossa prática, a prática de cada um de vocês que nos assiste através deste canal. Pois bem, uma grande responsabilidade para mim. Não é fácil encontrar na Bíblia um ponto que você possa achar para falar de fé política nela, tendo em vista que há tantas coisas. A Bíblia toda faz alusão à fusão entre a relação vida e a nossa fé, consequentemente. Então, não é fácil não porque não tenha amparo, textos, contextos, mas não é fácil porque tem demais. E graças a Deus por isso.
A Bíblia toda é um livro de fé e política, e a Bíblia toda é um grande manual de animação das nossas vidas para que a gente exercite uma fé que ela caiba na concretude da vida. Logo, falar de Bíblia, fé e política é falar de três coisas que é praticamente, poderíamos chamar assim, da trindade temática, talvez, do texto. Então, eu resolvi partir de um conceito muito especial na Bíblia, que é o conceito de sábado, para a gente ver, a partir deste ângulo e tantos outros, mas eu repito, isso é o centro da Bíblia, a relação entre ela, a fé e a política. E eu quero ler aqui, começar lendo um texto que está em Marcos, capítulo 2, versículo 23, diz assim: Ora, aconteceu Jesus atravessar em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam as espigas. Advertindo-nos os fariseus, disseram: Veja, por que eles fazem estas coisas que não são lícitas fazer no dia do sábado? Mas ele lhes respondeu: Vocês nunca leram o que é que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, e ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de maneira que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu quero primeiro chamar a atenção para o versículo 27, porque ele está em paralelo com Deuteronômio 5, de 12 a 15. O sábado foi feito por causa do homem, leia-se homem, mulher, humanidade, vida, né? E não o contrário. Pois bem, de novo entrou Jesus, eu já estou no capítulo 3, numa sinagoga, e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. E estavam observando a Jesus para ver se curaria no sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então perguntou a eles: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu e a mão foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em saber como tirariam a sua vida. Pois bem, aqui a gente vê, logo no começo do Evangelho de Marcos, e eu escolhi Marcos de propósito, né, porque Marcos foi o primeiro evangelho dos 4 a ser escrito, a gente vê logo aqui no começo um grande embate entre Jesus e o núcleo da religiosidade da sua época, que eram todos aqueles esquemas religiosos e legais, e principalmente em torno do sábado. E é interessante que Jesus traz algumas coisas aqui. Ele diz que o homem foi feito para o sábado. O sábado foi feito para a pessoa e não a pessoa para o sábado. Ele se coloca como Senhor do sábado e depois ele cura no sábado. E interessante que no último versículo lido, Marcos 3:6, o texto diz: retiraram-se os fariseus e conspiravam com os herodianos para saberem como iam matar Jesus. Fariseus. A gente vê aqui 2 grupos distintos, porém agora unidos em torno da trama para o assassinato de Jesus. E é a primeira vez que o Evangelho de Marcos vai apresentar essa trama. Fariseus, os grandes pregadores da lei, herodianos, o povo da política, o povo da casa de Herodes, o povo do governo, os representantes do Estado. Gente, eu quero só trazer mais alguns versículos aqui para a gente ver essa trama entre Jesus e o sábado, e depois a gente vai ver bem direitinho a relação entre isso, fé e política. Deixa eu trazer aqui Mateus 12:14, diz: e os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Todos esses versículos que eu vou ler aqui, o contexto dele está
dentro deste mesmo contexto de Marcos. Alguns até são o mesmo relato nos outros evangelhos, ou seja, eles estão conspirando para matar Jesus por causa do sábado. Então tem este de Mateus 12, selecionei o que eu já li, que é Marcos 3, 6. Em Mateus 12, Mateus apresenta os fariseus conspirando para matar Jesus. Em Marcos, conforme eu li, os fariseus e os herodianos, ou seja, não só pregadores do povo, mas representantes do governo. Em Lucas, os escribas e fariseus. Lucas 6, 11, diz, mas eles, e aí no versículo 7 de Lucas 6, esse eles está claro, escribas e fariseus, se encheram de furor uns com os outros e conferenciavam sobre o que fariam a Jesus, e a trama também era para matá-lo. E em João, no capítulo 5, e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia estas coisas no sábado. Tem um mistério aí que nossos óculos religiosos talvez não nos deixem enxergar. O que é que há de tão caro, de tão especial, de tão grande, de tão temeroso em torno deste sábado, que o simples fato de Jesus curar pessoas no sábado fez com que todas as representações hegemônicas da sociedade de Jesus, fariseus, escribas, herodianos, e a gente sabe depois em outras tramas, saduceus, no caso de João ele diz os judeus de forma geral, queiram matar este homem. Então repare aí uma trama política bem engendrada, formada pelos principais partidos, né? Quando eu falar partido, não entendo aqui partido como hoje, PT, né? PCdoB, partido, mas agremiações, agrupamentos judaicos, os principais queriam a cabeça de Jesus por causa de Jesus fazer o bem no sábado. É uma coisa realmente muito, muito estranha. E o que é que tem por trás da palavra de Jesus quando ele diz o sábado foi feito para a pessoa e não a pessoa foi feita para o sábado? A gente entende isso perfeitamente no estabelecimento do sábado, do mandamento de guardar o sábado. E aí a gente vai se aproximando mais ainda do conceito de fé e política tão embrenhado dentro da Bíblia. Eu quero levar vocês para Deuteronômio, capítulo 5, dos versículos 12 a 15. O Deuteronômio 5 e Êxodo 20 são os dois capítulos dos 10, o que a gente chama de 10 mandamentos. E o que é interessante é que cada mandamento ele é relativamente enxuto. Tem alguns que são muito enxutos. Não matarás, termina. Não cobiçarás o boi do seu próximo, a mulher do seu próximo, termina. Não dirás falso testemunho, termina. Mas quando chega no mandamento do sábado, 12, 13, 14 e 15, são 4 versículos enormes para explicar por que este povo deveria guardar o sábado. Eu vou ler aqui com muita calma para a gente entender isso direitinho. Diz assim, Deuteronômio 5:12, guarda o dia de sábado para o santificar. Separar, santificar significa separar. Como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o Shabat, descanso. É o sábado do Senhor teu Deus. Veja que coisa profunda agora. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu. Lógico, esse texto está sendo escrito para os chefes das casas, né? Nem tu, numa sociedade patriarcal, então entenda que está falando diretamente para o homem que tinha o comando das relações sociais. Então não fará nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que vive dentro de sua casa, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu.
Aí a gente já vai percebendo por que, que o sábado foi estabelecido e por que, que Jesus está dizendo que ele foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quando eu falar homem aqui, eu estou usando a linguagem bíblica, entenda pessoas na palavra de Jesus. Para que teu servo e tua serva descansem como tu, e continua. Porque você deve se lembrar que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Está muito claro o que Jesus vai dizer em Marcos, capítulo 6, versículo 27, quando ele diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem. Quando a gente lê de novo o mandamento do sábado, muito claro, para que teu servo e tua serva descansem como tu, ou seja, para que os menores da economia doméstica, os menores de debaixo da sua guarda, descansem como tu. E aí é bonito que vai entrar o irmão jumento, né? Também, Luiz Gonzaga dizia que o jumento é nosso irmão, né? Vai entrar tudo, e ele vai dizer: porque você não pode se esquecer que você foi escravo na terra do Egito, e é por causa disso que o Senhor estabeleceu que você guardasse o sábado. Interessante isso, porque o sábado no Antigo Testamento não é um dia. O sábado no Antigo Testamento é um conceito. E é um conceito que é a matriz do conceito de Shalom no Antigo Testamento. Eu quero só me aprofundar nos 8 minutos que me restam neste conceito sabático para a gente entender a grande relação disso com o reino de Deus e como esta operação concreta do reino de Deus está fundida com a relação, consequentemente, entre fé e política, e por isso não foi à toa que procuraram matar Jesus. O conceito do sábado se adensa em Levítico, capítulo 25, de 1 a 7, quando traz a ideia, não só agora, amplia de um dia de sábado, um dia da semana, guardado para descanso, guardado para o estabelecimento da justiça, principalmente naqueles que tinham mais facilidade de serem injustiçados, o teu servo e tua serva. Mas em Levítico 25, de 1 a 7, este mesmo conceito do descanso e da justiça se amplia para a terra. Por isso o ano sabático, depois você lê em casa, Levítico 25, de 1 a 7, o ano sabático era o ano em que a terra tinha que descansar. E ainda em Levítico, a partir do versículo 8 até o 34, o conceito de sábado se estende de dia e de ano para o conceito do jubileu, que era um a cada 50 anos, ou seja, a cada 7 anos sabáticos, 7 vezes 7, 49. Então, o próximo ano 50, a justiça seria ampliada para a reforma agrária, para a devolução dos bens daquelas pessoas que foram empobrecidas por uma questão ou outra. O povo dizia: entre vocês não deve haver pobres. Então, o conceito do ano do jubileu, quem tinha vendido a casa, quem tinha vendido o campo, quem estava na casa do outro porque tinha se empobrecido, tinha tudo seu restaurado de volta para que ele continuasse a sua vida com harmonia. Pois bem, é essa palavra harmonia que é a grande razão de ser do conceito do sábado, tanto o dia quanto o ano em cada 7, quanto o ano em cada 50, que é o núcleo do conceito de Shalom, que a gente traduz erradamente apenas por paz, e numa sociedade capitalista como a nossa, a paz se compra, né? A paz é o dinheiro que eu tenho para ir para um hotel com tudo pago, a paz é a casa de praia que eu compro. Não é assim no conceito bíblico. Paz é harmonia. Harmonia entre todas as esferas da vida. Harmonia entre todas as esferas da vida. Pois bem, é este conceito de Shalom, que é a harmonia entre todas as esferas da vida, que tem na sua operação prática o grande conceito de sábado, que é a harmonia para os pequenos, a harmonia para os animais, a harmonia para a economia doméstica, a harmonia para a terra, a harmonia para as relações sociais, que vão montar o núcleo
central do conceito de reino de Deus no Novo Testamento, que Jesus vai falar mais de uma centena de vezes. Todos os ensinos de Jesus em Mateus, em todas as parábolas, é justamente falando sobre reino de Deus. Mateus traz mais de 50 menções sobre reino dos céus, o reino de Deus. Marcos 17, Lucas traz 41, João, que é o evangelho mais tardio, já vai ressignificar de maneira mais bonita o conceito de reino de Deus, e Jesus se identifica tanto em Mateus quanto em João, em todos os outros evangelhos, como aquele que veio para estabelecer o reino de Deus. O texto de Isaías, quando ele está na sinagoga de Nazaré e lê o rolo, e ele diz: eu fui ungido, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para... Mateus, acho que é Mateus 11, se não for Mateus 11, é Mateus 5, mas é um dos dois aí. E me ungiu para... E aí ele vai dizer para que é que ele foi ungido. Ele foi ungido para proclamar libertação aos cativos, ele foi ungido para restaurar a vista aos cegos, é Mateus 11. Ele foi ungido para trazer o ano aceitável do Senhor, é este ano do jubileu que eu falei aqui, que é a ampliação mais bonita do conceito de sábado, mas é em João que o conceito de Shalom vai cair bem nas palavras de Jesus, quando ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida plena. Algumas Bíblias traduzem, algumas versões traduzem por vida em abundância. Outra palavra ruim. Não era essa a ideia do grego. No grego mesmo está escrito: eu vim para que vocês tenham vida mesmo, tenham vida de verdade. Agora, o que é vida plena? O que é vida mesmo? O que é vida de verdade? O que é esta vida? Esta vida é a vida que não tem faltas nem sobras. A plenitude de vida, a vida mesmo, é a vida em que eu tenho paz. E eu tenho paz porque eu tenho toda a harmonização das coisas da vida na minha relação de vida. Eu tenho comida na minha mesa, eu tenho trabalho para fazer, eu tenho família para viver, eu tenho rua para andar, eu tenho vizinhos para me relacionar, eu tenho uma política certa. E assim vai. Eu vou concluir, nos 2 minutos que me restam, fazendo um fechamento entre Bíblia, fé e política. Fé, a gente confundiu no decorrer da história como crença, né? Por isso que fé demais não cheira bem. Fé demais não cheira bem, porque a gente confundiu como crença. Eu tenho muito medo de ser um sujeito que tenha muita fé. Eu quero ter a fé certa. É por isso que Jesus dizia: você só precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um terço de um caroço de arroz. A fé certa. A fé é a operação concreta em todos os atos da minha vida para que a harmonia, a shalom de Deus, esse conceito bonito que nasce lá no núcleo do sábado, seja vivido na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha vida, de tudo. Quando esta vida está em desarmonia, e aí vem a política, né? O bem, a arte do bem comum, a arte do bem de todos, o profeta como Jesus, que anuncia que ele veio para que essa harmonia seja executada em nome da fé, ele vai ser assassinado, ele vai ser perseguido. Porque quem está no topo do poder, principalmente o poder político, e político com P maiúsculo, todas as organizações que exercem poder, sejam elas o poder da política estatal, o poder econômico, o poder religioso, estas pessoas se sentem ameaçadas, porque você só tem sobras se alguém tiver faltas. Você só tem sobras quando falta harmonia, quando falta shalom, quando falta o exercício do sábado. Consequentemente, é por isso que os profetas morrem, porque os profetas, assim como Jesus, João Batista que perdeu a cabeça, os do Antigo Testamento, Isaías que foi cerrado ao meio, eles sabem que a voz profética, que é o eco da sua fé, daquilo para o que ele vive,
É a voz que se levanta quando a vida está desarmonizada, quando o sábado foi ferido, quando a Shalom foi interrompida, quando o reino de Deus é sacrificado. Logo, a relação entre fé, Bíblia e política, como eu falei, é a trindade da operação prática da nossa vivência e da nossa espiritualidade nazarena. Nós vamos ter mais oportunidade de debater, de conversar sobre isso, mas eu espero que tenha servido aqui de introdução para que a gente continue conversando. Vamos seguir, então, que meus 20 minutos acabaram de se acabar. Obrigado, pastor José Marcos, que traz para nós as bases bíblicas da nossa reflexão. Ele que nos ajudou a revisitar os textos sagrados, fazendo essa teologia do reino de Deus a partir do Shalom, a partir do descanso, trazendo para nós os 10 mandamentos, organização da sociedade e do povo de Deus, aonde, como a gente aprende no CEBI, nas escolas do CEBI, espalhado por esse país afora, que o centro, o miolo dos mandamentos é o quinto, onde se diz cuidar da vida. E cuidar da vida significa cuidar daquele irmão que está desempregado, que no país, nesse momento, está muito alto o índice de desemprego, da fome, que é cuidar dos hospitais que estão lotados com o problema do Covid, porque muitas pessoas estão negando que ele existe, outras pessoas não estão se cuidando com álcool gel, não estão usando máscaras, pensa que é uma pequena brincadeira, está desacordado para o que está acontecendo aí. O mandamento que nos fala do sistema econômico, que fala da corrupção, que fala da falta de comida, dos trabalhadores que perderam seus empregos e das famílias que estão dentro de casa. Muitos já estão com depressão, estão sem falta do que fazer, o feminicídio que tem crescido, nós podemos ver isso aí, e o cinismo da elite brasileira e do governo federal, que não tem sentimento pelas famílias enlutadas, mortas pelo Covid, né, que foram atacadas pelo Covid. Politicamente, os bastidores políticos, a esquerda tentando se rearticular para 2022 com as eleições, enquanto a direita está no poder, a extrema-direita, com muito dinheiro, comprando a todos no Congresso e impondo para nós uma política de morte. Tudo isso nós percebemos a partir desses textos que o Senhor nos traz, sobretudo dos 10 mandamentos, onde o quinto mandamento é cuidar da vida, é cuidar do povo. Isso é Shalom, é reino de Deus. E o descanso que traz para nós uma nova perspectiva, o descanso que nos ajuda a parar e ver o que é que nós produzimos, o que é que nós estamos fazendo e sair dessa terra de escravidão para uma terra de libertação. E nesse sentido, né, em que a gente está refletindo sobre fé e política, o Senhor nos faz revisitar os textos bíblicos. Pedimos agora, então, a palavra do Rubens, da Elivete, né, para que possa, então, fazer uma provocação em cima de todos esses assuntos, neste momento em que nós vivemos, que fomos revisitados por textos tão bonitos que o Senhor nos traz. Pastora Elisete, primeiro, ou... Eu vou começar. Eu tinha falado aqui, enquanto meu microfone estava desligado, que você poderia começar. Mas eu vou começar aqui. Eu anotei algumas coisas quando eu estava pensando nesse tema com a gente, nesse diálogo aqui, nesse debate, que é uma coisa que ela caminha comigo desde que eu comecei a andar com as pessoas do CEBI, né? Que a Bíblia ela é para ajudar, é para nos ajudar a ler a vida, porque antes eu não tinha esse conceito. Para mim, antes a Bíblia ela estava em primeiro lugar, né? Então eu não tinha esse olhar de que a Bíblia seria para mim um instrumento para que eu pudesse entender o que acontecia com as pessoas, o que acontecia com o povo de Deus, né? E também, inclusive, eu acho que quem reproduz isso muitíssimo bem
é o Carlos Messias, né, que fala isso. E aí, diante dessa questão de que nós, o povo de Deus, está antes da Bíblia, o Zé Marcos traz umas provocações aí, traz uns fatos para mim que só me faz reforçar essa ideia, né? E aí uma outra situação que eu acho também que pode trazer para a gente uma boa reflexão é que a gente deve ler a Bíblia e os acontecimentos com a consciência crítica para encontrar saídas, né? Isso aí são coisas mais ou menos óbvias, né? E aí, diante de uma frase aí que o Zé Marcos disse sobre a questão da paz, deixa eu ver aqui onde eu anotei. Ah, tá. Sobre a questão da harmonia, né? Que você só tem paz quando as coisas estão em harmonia, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, para mim, a paz, a harmonia e a realização, e as realizações pessoais, elas estão um pouco misturadas, né? Então, eu costumo dizer assim, quando eu vou me deitar, eu estou em paz, porque eu agradeço a Deus porque eu tenho uma cama para dormir, tenho um cobertor para me cobrir quando eu estou com frio, tenho uma casa, tenho um teto, tenho o meu café da manhã, tenho o meu jantar, né? E isso, para mim, é estar em paz. Só que, diante do que o Zé Marcos colocou, se os sem-tetos, as pessoas que não têm isso que eu tenho, elas nunca vão encontrar paz? Ou como é que elas vão poder... Não, nunca também é um exagero, né? Mas como é que nós, que nos consideramos cristãos e que, hipoteticamente, estamos em paz, que a nossa vida está em harmonia, né? A gente está, como é que fala? Não podemos falar. Minha vida está em plenitude, né? Que é mais ou menos... Sinto muito um pouco aí da soberba, né? Mas é como eu me sinto agora. Mas aí, quando o Zé Marcos diz assim, que não pode... não é para faltar para ninguém. Porque quando falta para alguém, a situação não está em paz, a vida não está em harmonia. Então, como é isso? Como é que a gente vai quando é que uma pessoa que não tem comida, que não tem onde dormir, ela pode ter paz? Qual é a minha parte dessa história, né? Desse latifundiário? Então, também trazendo para os dias de hoje, né? Zé Marcos eu já conheço há 11 anos, né? A gente já conversou muitas reflexões. Tem um módulo na Escola Fé e Política da primeira etapa, que é Jesus, o Reino e a Política, também a política, a relação fé e política no Antigo Testamento, e ele já trouxe uma vez uma reflexão muito boa sobre a questão do templo. E aí eu estava pensando nesse momento da pandemia, né? Em que várias igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, né, se incomodaram com o fato de terem que ficar fechadas, né, nesse momento. Então, e aí não só evangélicos, mas católicos também, né? É bom enfatizar isso, pressionando os governos, né, aqui no estado de Pernambuco, mas também em outros estados. Então, eu queria ouvir de Zé Marcos, já que ele tratou do conceito de sábado, do conceito também de shalom, esse conceito de culto e também o conceito de templo, que parece que tomou o lugar do que é da verdadeira espiritualidade, né? Então, eu queria que ele também colocasse aí
essa questão, já que estamos falando de conceito, né, esses conceitos, né, o que foi, onde está o erro no conceito de culto e de tempo que nós temos hoje, além também, uma vez que se esquece dessa vida em plenitude, né, uma vez que se coloca pessoas em risco, quando se querem colocar todo mundo dentro de um templo para louvar a Deus. Antes que o José Marcos fale, eu provoco também aqui a plateia para colocar no chat as suas perguntas direcionadas ao Zé Marcos, ou também direcionadas ao Rubens, ou a Elivete. Então, a gente democratizar um pouco também esse debate, em que, nesse momento, nós estamos revisitando o texto e pontuando o texto conforme as nossas realidades, como o Rubens traz para nós, a questão das igrejas que estão fechadas, nesse tempo de pandemia e que querem estar abertas, e também a Elivete, que traz para nós a questão de eu estou em paz, é o meu mundo, mas lá fora tem um mundo que está um caos. Então, como é que eu me integro nesse mundo? O que é que eu posso fazer? Porque se eu ficar só no meu mundinho fechado, é minha paz, é o meu shalom. Eu vou dormir em paz. Mas lá fora está um caos. Está um caos com a pandemia, está um caos com a política, está um caos na economia, está um caos na sociedade. Então, Elivete traz, a partir da reflexão do Zé Marques, então, essa contribuição para o pastor responder, compartilhar com nós as suas impressões e também o Pita. Então, convido também a plateia a colocar aqui no chat também as suas observações, as suas contribuições. É com você, Zé Marcos. Eita, eita. Vamos lá. Realmente, Elivete, essas coisas nos inquietam, né? Que paz é essa? Como é que uma pessoa que não tem a harmonia entre todas as esferas da vida, por exemplo, uma esfera básica, que é a comida, né? A gente está hoje com 8 em cada 10 pessoas que moram em comunidades, ou alguns chamam favelas, têm insegurança alimentar. No que é que isso implica a igreja, então, né? Primeiro, bom, aí aqui eu vou dar algumas impressões, mas a gente pode ouvir outras pessoas, vocês dois. Primeiro, nós, por não compreendermos que nossa fé é política, entramos num processo de idiotização da fé. Deixa eu explicar um pouquinho essa frase. A palavra igreja, política e idiota são 3 palavras que nasceram no mesmo contexto, né? Contexto grego do século VI, século V, das cidades-estados, onde polis, que faz nascer a palavra cidade, né? Polis é cidade, mas também matriz da palavra política, e igreja, que é o agregamento dos cidadãos, vamos pensar numa delas, Atenas, por exemplo, e idiota, que era aquele sujeito que só pensava no idios, ou seja, idios é um termo grego que significa de mim mesmo, daí idiosincrasias, ou seja, aquilo que é cabível para mim mesmo. O projeto de Deus nunca foi individual. O projeto salvífico de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é sempre, eu quero dizer coletivo, mas eu também não posso nem dizer que é coletivo, é cósmico. O plano da salvação, que é uma palavra tão bem usada no meio dos evangélicos, se transformou na salvação do indivíduo. Eu estou salvo. Quando eu era menino, no mundo evangélico, salvação era depois que eu morrer, eu vou para o céu. Agora que eu já estou adulto, salvação é agora que eu tenho Jesus, eu vou ser rico. Mas é sempre no plano individual. Mas isso não é bíblico. Isso nunca foi bíblico. O versículo talvez mais conhecido da Bíblia, João 3,16, diz: porque Deus amou o cosmos, né? Que deu o seu Filho único. Toda a alegoria dos 11 primeiros capítulos do Gênesis mostram o dano que o pecado, ou seja, a desobediência à vontade de Deus, causa em todas as esferas da vida. Portanto, o projeto de Shalom, por isso que eu digo, Shalom não é paz. Porque se for paz, a gente tem essa crise que a Elivete apontou aí.
Ora, se for paz, eu tenho Shalom, mas como é que eu tenho Shalom se o sem-teto não tem onde dormir, se 8 em cada 10 não tem o que comer com segurança, se há pelo menos 30 milhões entre desempregados e desalentados? Bom, não é esta paz que a Bíblia está propondo. Ela está propondo a paz concreta e cósmica, a paz de todos. A harmonização que foi quebrada por causa da desobediência lá no Gênesis, ela é trazida de volta em Jesus de Nazaré, inclusive é a missão da igreja. 2 Coríntios 5,19 diz: Deus estava em Cristo reconciliando com ele o cosmos, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a tarefa de permanecer a reconciliação. Então, quando a gente tem uma sociedade em que uns têm todos essas esferas da vida harmonizadas, mas outros não têm, essa pode ser uma paz capitalista, essa pode ser uma paz econômica, mas ela não é a paz bíblica. Por isso, a paz bíblica, a Shalom bíblica, está completamente engendrada com o termo política, porque ou é uma paz para todos, ou não é a paz de Cristo, não é a paz de Jesus, não é a paz de Deus. E no que é que isso implica a igreja? Ora, primeiro, a igreja tem que se arrepender, porque se ela entende que ter vida e vida abundante é ter sobras na sua individualidade, ela está desrespeitando a criação toda de Deus, inclusive com as pessoas e tudo mais. Depois ela fazer o que diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, entender qual é esta tarefa dela, que é a reconciliação de todas as coisas, para que a paz seja possível, e não a paz do indivíduo, a paz idiotizada, mas a paz política, não é a paz para o idios, é a paz para a polis, é a paz para tudo, né? Então, implica demais a igreja esse ato, Dom Helder, esse ato de dormir em paz, sabendo que tem gente que não tem paz. Dom Helder mesmo, muitas vezes ele ia comer, quando ele era convidado para as refeições, e ele era convidado para a casa de ricos, por exemplo, e ele muitas vezes, antes de botar o primeiro garfo na boca de comida, ele começava a chorar. E as pessoas diziam: bispo, por que o senhor está chorando? Ele disse: porque eu tenho muitos irmãos que agora não têm um almoço. Então, quando você tem um compromisso concreto com o reino de Deus, a falta de paz alheia corresponde também na falta da paz sua. Logo, a igreja de Jesus jamais poderia estar em paz se o mundo não está em paz. Porque a tarefa dela é a tarefa da reconciliação de todas as coisas. Rupita, o templo é o grande pecado da igreja. A igreja se desvia da missão quando ela sai do mundo e entra no templo. O templo nunca esteve no projeto de Deus. Interessante. O templo é projeto de Davi. O templo não nasceu no coração de Deus, o templo nasceu no coração de Davi. Deus apenas autorizou o templo. Mas o templo não foi feito para ser casa de Deus, o templo não foi feito para ser o lugar da igreja, o templo não foi feito para ser o lugar de operação concreta da fé, porque só tem cabimento a operação da fé no mundo com todas as suas nuances. Por isso que o Papa Francisco está gritando para a igreja sair de dentro dos templos. Por quê? Porque dentro do templo a igreja não consegue cumprir a sua missão. Ela pode, dentro do templo, satisfazer as necessidades individuais de um grupo que se chama igreja, mas ela jamais será o instrumento de Deus para ser continuadora da obra de Jesus. Então, o templo é o grande câncer da igreja. Eu sei que isso é duro para alguns de nós ouvirmos isso, porque para nós aquele lugar é sagrado, mas não existe um lugar sagrado de pedra. Jesus faz essa crítica toda e Jesus não é assassinado só por causa da crítica social que faz em torno do resgate do sábado. Ele também é assassinado porque a sua crítica entra direto no templo, né? Isso envolve não só o esquema religioso, mas o esquema político. Quando a igreja se desvincular do templo, e eu não estou dizendo que ela vai derrubar templos, ela vai sair dizendo nós não queremos mais um lugar, não é isso,
Mas quando ela se desvincular dessas 4 paredes de tijolos ideológicas que fazem a gente acreditar que aquilo é igreja, olha que heresia, que aquilo é igreja, como é que eu digo que aquilo é igreja? Isso é uma heresia. Que aquilo é a casa de Deus e que aquilo é o lugar de operação da fé, enquanto ela não se desvincular disso, ela não se reconciliará com o mundo. E aí eu vou concluir. Eu tenho um sermão que eu digo: o mundo salvará a igreja. A igreja tem na sua pretensão que ela vai salvar o mundo, que na verdade esta é a sua missão. Mas ela se desviou tanto disso, se enjaulando dentro do templo, que ela precisa olhar para o mundo novamente para que ela seja salva, porque fora do mundo ela não tem salvação. Ela vai ser sal que não salga, e o templo será o grande saleiro, né? Ela vai ser sal que não salga, luz que não brilha, ela vai ser a luz colocada debaixo da cama, né? Então, o templo é algo que a gente tem que olhar com carinho, com cuidado, é um lugar realmente que se torna sagrado quando nós estamos lá, mas ele precisa ser olhado com muito temor e muito medo, porque quando a igreja saiu do mundo e entrou nos templos, se desviou da missão, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Muito bem, obrigado pela sua contribuição. Nós temos aqui, então, eu pediria a Silvia, se a Silvia estiver aqui, puder, Silvia, poderia ler para nós um pouquinho o que é que está no chat aí, o que é que o pessoal está dizendo para nós, participando também, trazendo sua contribuição a respeito dessa revisitação dos textos bíblicos e essa bonita conversa, esse diálogo sobre as realidades presentes no nosso mundo de hoje. Tá bem bonito. E o chat também tá bonito. Primeiro, agradecer ao Pita por avisar que a Carminha não entrou até agora, porque ela está com problemas, né, de internet, e trazer algumas questões do chat. Davi, ele coloca para nós uma reflexão. Como entender conceito de trabalho hoje? Com toda a precarização, com toda a dificuldade que se tem para entender o mundo do trabalho hoje. É uma colocação do Davi. Claudinho coloca assim: na dimensão fé e política, até onde vai a opção pelas pessoas pobres, injustiçadas e violentadas pelo sistema? Qual é a radicalidade da fé? O Davi também traz uma contribuição, mais uma reflexão, que é: como ter uma paz que agrade a todos e a todas de modo sublime e que essa paz não se torne ociosa e fatigante. Então, essas são as reflexões trazidas aqui no chat, né? E aí fica aberto para o pastor Zé Marcos, para a Elivete, para o Pita, mas também para qualquer de nós que gostaria de abrir um pouco a discussão. Então, é só levantar a mão assim e já ir trazendo as contribuições. Eu até gostaria mesmo de agora falar menos, né? Porque a gente está com tanta riqueza aqui que aí possa ser que ela se perca na minha fala, tá bom? Mas não significa que eu não possa contribuir, mas eu gostaria de ouvir também. Então, vou aqui tentar, né? Eu vou aqui nessa questão, aqui na dimensão da fé e política, até onde vai a opção pelos pobres, injustiçados, violentados pelo sistema, qual a radicalidade da fé? Então, se formos pegar pelo ponto de vista que colocam sobre fé e política, né? A opção pelos pobres, aliás, alguns esvaziam essa discussão, né? Porque causa incômodo, já começa o incômodo. Na igreja de hoje, aí eu falo sempre voltado mais para o mundo católico, que é onde eu estou, mas acredito também no mundo evangélico, isso causa, nos dias de hoje, muito incômodo. A ponto de o Papa Francisco ser muitas vezes criticado e atacado por
não só por leigos da Igreja Católica, mas por bispos, né? Chega ao ponto de bispos e padres atacarem o Papa por conta dessa questão da opção preferencial pelos pobres, né? Acham que é uma frase feita, muitos, inclusive, para esvaziar a frase, falar a igreja fez a opção pelos pobres e os pobres fizeram a opção pelos evangélicos. Como se a nossa opção de serviço aos pobres tivesse a ver com ele tem que estar comigo, ele tem que estar andando comigo. Então, a radicalidade da fé é fazer, é estar na missão, é fazer o que de nós se espera sem esperar algo em troca, né? Inclusive, na questão, aí eu me recordo sempre do grito dos excluídos, né? Que em muitos lugares é um tabu, justamente por conta da igreja. O grito dos excluídos surge da Igreja Católica, né? Da Semana Social, e aí vem a campanha da fraternidade sobre os excluídos, e aí se decide fazer, no dia 7 de setembro, aquela caminhada com esse nome, Gritos Excluídos, que todo ano tem uma temática. E aí, a partir do momento em que algumas localidades, grupos LGBTQI+, entram, aí a igreja se afasta. Ou, pelo menos, a hierarquia se afasta, né? E entregou praticamente o grito dos excluídos. Então, a radicalidade da fé seria... Eu posso não concordar com muita coisa que ele faz, posso não concordar com muita coisa que eles dizem, mas eu estarei com ele nas suas necessidades. Eu acredito que a radicalidade da fé é isso. Você defender a vida e o direito das pessoas, independente de você concordar com ela ou não. Então, é um desafio para a gente hoje, né? Falar tanto em fé e política. Tanto é que muita gente fala, vocês são loucos, falar em escola, fé e política nos dias de hoje, né? Falar em opção preferencial pelos pobres, por conta disso. Mas, assim como o Papa Francisco, assim como tantos outros, e o Padre Júlio Lancelotti, a gente insiste, né, de que não haverá cristianismo sem essa opção. Sem fazer essa opção pelos pobres, estar com eles, não porque eles são melhores na questão moral, mas pela questão da necessidade de estar desamparados e a gente ter que ser essa mão que ampara. Ou a gente faz isso, ou a gente não vai ser cristão. A gente não vai estar sendo fiel ao que está lá nos evangelhos, né? Então, não adianta estar com a Bíblia e o evangelho na mão e a gente não ter essa radicalidade. Aliás, eu acrescentaria, eu traria à memória também, falando a partir da opção preferencial pelos pobres, e aí esse conceito de pobre alargado, onde você colocou também a comunidade LGBTQI+, né? A gente tem aí também um dia profético, de uma inspiração profética, que é o Grito dos Pobres, o Dia dos Pobres, criado pelo Papa Francisco, e me parece que recentemente também ele criou o Dia do Idoso, alguma coisa assim relacionada à pessoa idosa. E isso é muito interessante, porque, como o pastor Zé Marques trouxe para nós os textos de revisitação, nós revisitamos, né? Nas Sagradas Escrituras, o projeto de Deus a partir dos mandamentos, e o quinto que fala da vida, e a vida é muito ampla, e a pastora Oliveira colocou muito bem, nós temos que nos envolver, ficar só com essa paz dentro da gente, é uma paz egoísta, é uma paz de reino de Deus, né? E, então, o grito dos excluídos, o dia do pobre, também as lutas dos movimentos feministas, a luta do povo negro, a luta de tantos segmentos da sociedade, hoje, que está sofrendo um peso muito grande com a pandemia, mas quem está mais matando do que a pandemia
como diz lá o enunciado lá dos bispos, né, é a ineficiência do governo federal, né, que é o primeiro responsável pela tragédia que nós vivemos. E isso afeta a todos nós. E tem uma linguagem assim de Frei Beto que ele diz assim, olha, nós estamos nas mesmas águas, o barco do rico e o barco do pobre, e os dois estão nas mesmas águas, com os mesmos problemas, na mesma direção. Então, não tem salvação, né, se a gente não pensar direito, se a gente então não escutar a palavra, e se a gente não entender que a nossa fé, ela tem uma ação política, e nesse país em que um viés do cristianismo assolapou, tomou para si, fez um pacto com essa política de morte que está aí, dando um testemunho de morte que está aí, que não traz vida, demonstra o quanto essa fé, como nosso colega pastor colocou, é uma fé ignorante, é uma fé que não está nos caminhos de acordo com a profecia, de acordo com Jesus. E que é muito bem essa contribuição trazida aí pelo nosso querido Claudinho e também pelo Davi, que fala o que trabalho é esse, né, que as pessoas estão passando fome, estão desempregadas, não têm carteira assinada, tudo que nós conseguimos no século XX, no governo Lula e outros, nós estamos perdendo todos esses direitos, né? E que a pastora Olivete é muito enfática nisso, olha, a minha paz, mas o mundo está um caos, e como a gente se encontra nisso. Então, essa é uma contribuição também que eu trago. Aqui nós temos mais outras participações, mas deixa-me ver a Elivete, nós ainda temos 10 minutos, a Elivete, então, poderia também dizer, está facultada a palavra para nos dizer algo sobre as provocações da plateia. Também está aí o pastor José Marcos Monteiro e outros que podem também contribuir. Ok, Olivete? Assim, são apenas comentários, né, e pensamentos que me vêm quando eu ouço os questionamentos, né, ou eu ouço os comentários sobre essa questão do templo que o Rubens falou e de você estar até onde essa ideia de você estar no templo, que é a nossa vida, né? A gente passou a vida na igreja, né? Indo para a igreja e fazendo as atividades na igreja. Então, nós da tradição batista, nós tivemos tradição batista, que eu falo batista da Convenção Batista, né? Claro. Nós tivemos poucas luzes em relação a essa questão de ser igreja fora da igreja. Porque toda a nossa formação cristã, né, dentro da tradição batista, dentro da igreja batista, que é o meu caso, e de Marcos aí também, a gente teve poucas luzes em relação a isso. Não, tudo que a gente, toda a minha dedicação, a minha vida inteira, quando eu era bebê, minha mãe já me levava para a igreja. Então, eu passei a vida inteira indo para a igreja. E aí, eu fui ouvir, vamos colocar recentemente, talvez uns 10 anos atrás, e eu vi, acho que foi Marx que falou isso algumas vezes em pregações, dizendo que a igreja não está dentro da igreja, a igreja está fora da igreja, a gente precisa ir para fora dessas 4 paredes que estão aí. Então, a gente precisa desconstruir essa questão do tempo, que é o que o Zé Marcos traz aí, que causa até um impacto, né, com a fala dele, mas é realmente isso. E isso agora eu acredito nisso, eu acredito que é isso. Agora, uma coisa que me entristece, eu não tenho resposta para isso, eu deixei de ir à igreja. Eu me mudei, né? Eu vim para o Espírito Santo, estava em Butrins, em Olinda, vim para o Espírito Santo, não consegui ainda me adequar a igreja nenhuma,
aqui da minha tradição batista, e eu tenho sentido muitos efeitos colaterais por causa disso. Então, eu sei que foi um hábito, né? Eu criei um hábito de estar na igreja, mas nos últimos anos eu aprendi que congregar era mais importante, de estar junto com as pessoas, fazendo o bem comum, né? Cantando, louvando a Deus e caminhando para praticar o projeto de Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu não tenho mais igreja, não tenho mais congregação, não tenho mais esse templo, porque eu optei não ir, porque não me enquadra. Então, e aí tem essa... Aí o Zé Marcos vai, toma aqui, Elivete, a igreja não é isso, né? Jesus não... Deus não teve a ideia da igreja em si, né? Do templo em si. Então, e aí? Agora, como é isso, né? Eu sei que tem muitas pessoas que estão nessa mesma situação que eu, né? Que a gente fala que tá os desigrejados. Então, isso aí é uma coisa. E uma outra coisa que eu ouvi uma vez também, o que eu li, que é uma coisa meio que óbvia, mas eu sei que não é óbvia e ela tem uma explicação, mas eu não sei dar essa explicação. A paz, ela vem de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro, não são as coisas, que é a questão aí do capitalismo, né, do neoliberalismo, que faz mostrar aquela praia linda, aquele hotel lindo, que lá você vai ter felicidade, lá você vai passar momentos felizes, né, com a sua família, com você mesma. Então, essa paz que vem de fora, ela não é uma paz, né? É uma falsa paz. Mas é essa paz que vem de dentro para fora. E aí eu faço uma ligação com o que eu disse no início, né? Que eu quero essa paz, mas eu sei que ela não está completa. Eu me sinto confortável, né? Porque eu tenho umas coisas, mas eu sei que não é só isso. Eu entendo também a opção pelos pobres, né? E entendo também que eu, como seguidora de Jesus Cristo, eu tenho um compromisso com o projeto de Jesus Cristo, com o projeto de Jesus de Nazaré. Eu tenho um compromisso de ser luz, de ser braço, de ser perna, de ser mão, né? de ser solidária, né? À situação que a gente está vivendo dos que não têm essa paz. Muito bem, eu pediria a Silvia, então, para nos remeter de novo ao chat, ao bate-papo, ver o que, é que o pessoal está dizendo lá depois dessa conversa, dessas provocações, tendo agora 8 minutinhos para a gente encerrar este momento tão bonito, que está tão gostoso, a gente continuaria, mas tem prazo, tem tempo para encerrar esse debate gostoso do Café Metropolitano, Café e Debate. Benedito, ele traz uma questão que realmente nos preocupa às vezes, e que é o seguinte: como praticar a fé com política sem a questão partidária num momento tão bifurcado? E aí eu trago uma frase de Arthur Peregrino, conhecido nosso, a maioria de nós conhece o Arthur, que ele diz assim: partido não é completo, se fosse partido se chamava inteiro, não se chamava partido. Então, acho que um pouco essa pergunta, porque nós vivemos numa sociedade, nós vivemos na representatividade, nós temos que nos fazer representar no legislativo, nos fazer representar no executivo. Nem sempre nós conseguimos, nas nossas bases, a partir da nossa fé, a partir das relações sociais que nós temos, construir representações dignas de nós, ou que de fato nos representem, e como fazermos, né? Estamos aí, 2022 está aí, vamos votar no menos ruim, acho que é um pouco sobre isso que o Benedito fala. A dificuldade de nos fazer representar. Uma outra questão que o Davi nos traz, ele diz: as religiões hoje atendem mesmo os anseios da fé política do povo e da vida? E aí a reflexão dele continua: o povo quer mesmo caminhar religiosamente
nessa contemporaneidade em nossos dias atuais? Quer dizer, o povo quer mesmo religião e a religião tem resposta para as pessoas? E ele diz: será mesmo que a leitura da Bíblia está no seio das igrejas, tanto católicas como protestantes? Então, até que ponto a religião está a serviço das pessoas? Até que ponto as pessoas querem o serviço que a religião está prestando? E até que ponto a Bíblia tem orientado as religiões? Eu vi Marcos abrir um sorriso, acho que ele gostou desse processo de reflexão, acho que ele está querendo entrar na roda, o Marcos Monteiro. Mas eu também vi sorriso no Zé Marcos, acho que o povo está querendo entrar nessa roda aí, Sebastião. Posso falar aqui, só com uma coisa aqui. Só rápido assim, porque já que... desculpe, não quero interromper, não. Rapidinho, porque falou que tanto Desculpe aí, Rubens. como praticar a fé com a política sem a questão partidária. Quando nós iniciamos a Escola Fé e Política do Regional, era essa grande discussão, né? Para que, qual seria o objetivo da Escola Fé e Política, ou das escolas de fé e política? Seria formar pessoas para entrar em partido? Seria para formar pessoas para estar nos governos? Qual o objetivo da Escola Fé e Política? E aí nós chegamos à conclusão que vamos fazer formação para que os agentes de pastoral, as pessoas que estão nas igrejas compreendam o seu compromisso de fé política, ou seja, de melhorar, de transformar o mundo que está aí. E aí, eu pego, já aproveitando que Zé Marcos está aqui, a IBC entendeu muito bem isso. A IBC, por exemplo, em Recife, ela age lá no projeto sobre o Rio Tegipió, né, provocando aquele bairro, aliás, os bairros que estão ali, à beira do rio, a cuidar do que é seu, a cuidar do rio, para não acontecer o que acontece sempre quando chove em Recife. Mas tem também, então, seria aquela formação que a gente vê assim, opa, está acontecendo coisa aí, né? Porque é uma preocupação com a política que está para além dos partidos. Porque, normalmente, quando a gente fala em questão em política, logo vem na cabeça partido, que é importante. A gente não quer diminuir a importância dos partidos, mas a gente tem que lembrar o projeto que vem antes dos partidos. Então, e aí, chegando em 2022, né, porque aí não tem jeito, a gente tem que pensar em questão de partido. Então, a gente tem que ter um projeto. A gente, então, vai ter que procurar aquele partido ou aquele palanque que mais se aproxima desse projeto. E, normalmente, quando a gente vai ver quais são os partidos que mais se aproximam do projeto, não são os partidos de direita. Né? Então, os que mais se aproximam são os partidos de esquerda. E pensando em 22, né, aí o nosso grande... A gente já sabe quem é o nosso grande inimigo em 22. Então, a questão é todos contra, né, o inominável, aquele que não, a gente não vai colocar o nome aqui, mas todo mundo já sabe, né? Ele hoje foi deshomenageado dentro de um avião. É esse. Então, mas que a gente não esqueça que o nosso projeto está para além dos partidos. Então, a gente tem que visar sempre, então, fazer o projeto político no dia a dia, nos unindo como cidadãos, como grupos, como igrejas, para resolver problemas do nosso local, do nosso estado e também do nosso país. E, quando em período eleitoral, a gente se lembrar e observar qual partido, né, mais se aproxima do projeto que a gente tem. Porque também perfeição não vai ter. Né? Não tem na gente e não tem nos partidos. Então, a gente tem e
Eu pedi licença e dou a palavra para o pastor Marcos Monteiro fazer sua colocação. Eu peço licença para encerrar também a conversa nos chats e gostaria que, depois da palavra dele, a Silvia pudesse ler as provocações que ficou no chat. E para você que nos assiste através do canal do YouTube, as perguntas, as colocações que foram colocadas no bate-papo, fique com uma provocação. Uma provocação para as escolas bíblicas, uma provocação para você que nos assiste, para ir pensando essas perguntas, fazendo uma reflexão, tendo como base também esta fala do Peter, que foi uma fala muito iluminadora, a partir do texto bíblico, a partir das provocações e das reflexões que todos trouxeram para esta noite, neste programa metropolitano, Café e Debate. Por favor, pastor Marcos Monteiro, sua palavra. Primeiro, agradecer. Gostei muito das colocações de José Marcos. Gostei muito dessa trindade nuclear do reino de Deus. Gostei muito das ideias. E somente assim dizer que para onde nós nos voltamos em termos de conceitos, nós estamos dentro das armadilhas da linguagem, das armadilhas das palavras, que nenhuma delas são simples e são fáceis. Todas elas. Mas eu queria só destacar o que Davi falou sobre a questão de se a religião resolve, né? Eu gosto de lembrar Comblan dizendo uma coisa, outra vez, não vou citá-lo, mas deixa eu citar só Edgar Morin, quando ele diz que as religiões falharam na questão do evangelho da salvação. Então, que tal experimentarmos o evangelho da perdição? Aí ele diz assim, já que a vida é trágica, todos estamos nesse mesmo barco, e o final da nossa vida é a morte, por que não vivermos melhor? Porque ele chama isso do evangelho da perdição. Só isso, eu não queria tomar mais o tempo assim. Eu estou muito grato por participar desse momento aqui com vocês. Gratidão, Marcos. Gratidão. E eu sigo trazendo do chat, eu acho que o Peter dialogou muito com o Claudinho, porque Claudinho coloca, a Escola Fé e Política vem, de fato, cumprindo sua missão ao formar cristãos e cristãs comprometidos com a causa dos pobres, das pessoas pobres e excluídas, na construção do projeto radicalmente democrático e popular, em síntese, um projeto socialista. Acho que o Peter já dialogou quando ele nos fala do desafio, do enfrentamento do desafio, mas de que não há não é um trabalho feito, não está pronto, não está dado, dificilmente um dia estará, não é? Eu outro dia disse para uma amiga, olha, a gente busca a perfeição e ela está no horizonte, a gente caminha olhando para lá, mas é isso, a gente olha para o horizonte e caminha, vamos em frente. Então, acho que o Peter traz isso. Davi diz, como inserir a leitura popular da Bíblia como projeto de shalom nas periferias, quando muitos jovens hoje anseiam mais por um materialismo e por uma ostentação obsessiva. Ontem, eu participava de uma live com Gessé Souza, né? E ele nos dizia assim, aquilo que existe é aquilo que nos fazem acreditar que existe. Né? Então, acho que quais são as juventudes que estão nos fazendo acreditar que existem? A gente tem que se perguntar sobre isso. E se realmente elas existem, ou se elas foram fabricadas para que nós acreditemos que elas existem, porque é interessante fabricar juventudes. Eu acho que eu quero juntar essa minha pergunta à pergunta de Davi. Sebastião diz que tudo isso é reflexão. A gente vai guardando, porque uma das coisas que a gente mais aprende com a Bíblia é que nada está respondido totalmente e que as respostas de hoje podem não ser as respostas para amanhã, que a gente pode rever isso, né? Então, Elivete coloca que, de alguma forma, o povo quer sim uma religiosidade, de alguma forma, o povo quer sim essa relação com o eterno, essa relação com uma presença de uma espiritualidade, né? Então, isso foi um pouco o que o chat nos trouxe, um chat riquíssimo, e que certamente não termina quando acaba. Não é assim? A gente sempre sabe. Nem começou quando começa, nem termina quando acaba. A gente vai levar essas reflexões para
para adiante, né? Gratidão profunda a cada qual. Sebastião, com você. Então, a gente agradece a todos que compareceram ao programa Metropolitano Café e Debate, nesta edição, na sua 4ª edição. Queremos agradecer a você também que nos assiste através deste canal do CEBI. E deixamos agora uma palavra, né, que o Rubens, que a Elivete e o pastor José Marcos, nossos convidados, que nos ajudaram a conversar, a refletir sobre Bíblia, fé e política. Com a palavra final de cada um, e, em seguida, os nossos encerramentos, nossos agradecimentos. Joia, eu quero só lembrar que a Igreja de Jesus está sempre viva. A gente, às vezes, fica um tanto quanto desesperado com o que a gente vê em nome da Igreja de Jesus, mas ela está sempre viva e atuante, e isso nos dá ânimo para caminhar. Um cheiro grande em todo mundo. Então, acho que é isso também. Estou atrás aí de uma igreja. Estou atrás de uma igreja para frequentar, para me congregar novamente, porque eu sinto falta, né, desse povo junto, né? Acho que também a pandemia atrapalhou um pouco isso, mas eu concordo com o que foi colocado aqui. Agradeço muitíssimo o aprendizado aqui agora com vocês. E obrigada pelo convite novamente. É sempre bom estar em casa com vocês. Também quero agradecer o convite do CEBI para esse café, né? Metropolitano, eu aqui do Agreste, a 4 horas aí da metrópole. Então, queria dizer o seguinte, né? Falando em fé e política, aí no ano que vem tem um projeto de morte que está em andamento, né? E nós temos uma missão que é derrubar esse projeto de morte. Não tem como a gente continuar com ele aí vigorando e tirando mais vidas. Então, como o Zé Marcos bem falou, né? A Bíblia traz um projeto de vida em plenitude, vida plena. E não tem como ter uma vida plena com esse projeto, com esse desgoverno que está aí. Então, é isso. Um grande abraço para todos, todas, e até outros encontros. Ok, obrigado ao Rubens Pita, ao José Marcos e à pastora Elivete, eles que estiveram conosco neste programa metropolitano do Café e Debate. Obrigado também ao Claudinho, que esteve aqui nos bastidores, nos assessorando com o programa. Obrigado também à Silvia, que nos ajudou muito na leitura do bate-papo, a Rose Cleide e também ao pastor Marcos Monteiro, ao Davi, a Rosileide e também ao Benedito, lá do Sertão. Nós agradecemos a todos vocês por estarem presentes nesse programa Metropolitano Café e Debate, um programa que é realizado e que está na responsabilidade do CEBI Pernambuco, com a parceria da editora Paulus. Obrigado a você que nos assiste, que visita o nosso canal, que essas provocações, que essa reflexão possa ajudar você a fazer também a sua reflexão, a discernir caminhos, sobretudo em preparação para o ano seguinte, o ano que vem, onde a gente também terá que usar da nossa fé para tomar uma decisão ética, uma decisão que melhora a qualidade de vida do nosso povo, do povo brasileiro, sobretudo neste tempo de pandemia. Aproveite, acesse também o nosso site, cebip.org, lá está o nosso site, lá você terá conteúdo de estudo bíblico, notícias, informações sobre as atividades do CEBI Pernambuco. E também acesse também o site do Movimento Fé e Política Nacional, né, da qual o Pita faz parte, junto também o José Marcos, que acompanha toda essa reflexão
sobre o movimento Fé e Política. Obrigado a todos por comparecerem ao nosso encontro. Até a próxima, se Deus quiser, aonde nós teremos também o 5º encontro do programa Encontro Metropolitano Café e Debate. Obrigado a todos, abençoados sejam.